Graça e paz, pessoal, tudo bem? Domingão, dia 17 de agosto, estava aqui meditando na palavra do Senhor e, como sempre, eu gosto de meditar e trazer uma reflexão para você dentro do que Deus falou comigo aqui nesse versículo, né? É lógico que muitas das coisas que quando você lê a palavra de Deus, Deus fala com você e é algo muito pessoal, é algo entre você e Deus, né? E tem muitas coisas que dentro da Bíblia é algo geral, é para todos os cristãos, né? Então, normalmente eu extraio algo para mim, do que Deus falou comigo, e dentro disso eu extraio algo que eu creio que é pertinente para todos nós cristãos, todos nós que queremos conhecer mais e mais de Deus, todos nós que queremos nos aprofundar na palavra e conhecer mais e mais esse Deus. Se você é um cristão e nunca leu a Bíblia toda, você está quase que cometendo um pecado. Porque como é que você pode amar uma pessoa que você não conhece? Não tem como você amar uma pessoa que não conhece. Aí você pode até falar, poxa, mas a mãe já ama o filho e o filho está na barriga, ele não conhece. Claro que a mãe conhece, ele está dentro dela. Ela conhece cada centímetro dele, ela conhece cada batimento do coração dele, daquela criança. A criança já está ligada a ela completamente. Nós não estamos ligados a Deus completamente. Nós nos ligamos a Deus quando nós nos ligamos a Cristo. Ele fala que ele é a ligação entre o homem e Deus. Não existe mais nenhum outro intermediador. Não existe pastor, apóstolo, padre, bispo, papa. Ninguém é o seu intermediador entre você e Deus. Ninguém intermedia entre você e Deus. Só Jesus Cristo. O que Jesus veio fazer na terra foi exatamente fazer essa ligação entre você e Deus. Ele diz que quando ele morreu, a palavra de Deus diz que quando ele morreu, o véu ele foi rasgado de cima para baixo. Por que será que o véu foi rasgado de cima para baixo? Para restaurar a ligação de Deus com a humanidade, né? Por causa de Cristo, né? Ele ligou novamente. E o véu, ele representa o quê? Ali era a separação do Santo dos Santos, que era onde a presença de Deus estava, que somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, ou eram duas, agora eu posso ter me equivocado aqui, mas é uma ou duas, mas eu acho que era só uma vez mesmo. Para fazer um sacrifício em prol do povo, pelo pecado do povo, pelo pecado próprio, e ali ele intercedia pelo povo, e ele que tinha essa intermediação entre o povo e Deus. Então não existe mais essa figura. Por mais que a gente tenha pastores que orem pela gente, e esses pastores são bênção, né? Eu sou um pastor. Por mais que nós existamos, né, pastores, e a gente ore por você, a gente clame a Deus pela sua vida, e a palavra de Deus que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então não é porque o pastor tem ligação com Deus mais do que você, ou porque o padre, o bispo, o apóstolo tem ligação com Deus que você não tem. Todos nós temos ligações diretas com Deus. A diferença é porque a palavra de Deus diz que a oração do justo faz muito seus efeitos. E às vezes nós estamos numa situação que nem conseguimos orar. Ou não acreditamos que a nossa oração está rompendo esse céu de bronze sobre nossas vidas. E aí a gente pede para o pastor orar, a gente vai para a igreja e tem imposição de mãos. É importantíssima essa situação. É importantíssimo entender que aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, o seu líder, o seu pastor, eles têm, e se você vê eles como esse exemplo, é lógico, e se você vê eles como esses homens e mulheres de Deus que são referência para você, que você percebe que Deus age através dele, ou seja, ele é um justo, ele vai orar, e como a palavra já diz, a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então vai abençoar a sua vida, vai te ajudar, Deus vai ouvir a oração dele e vai te ajudar. Não, agora, entendam, a ligação entre você e Deus não depende do pastor. Não depende do líder, do apóstolo, não depende. Você tem uma ligação direta com Deus. Não existe eu sou seu intermediador. Se eu não estiver aqui, você não consegue falar com Deus. Isso não existe. Você tem ligação direta com Deus. Isso é Bíblia, isso é palavra, né? O véu se rasgou. E o próprio Jesus fala que agora ele é o intermediador, ele que intercede por nós diante de Deus. Não tem Maria intercedendo por você, não. É Deus, é Jesus. Ele é o nosso advogado. Então não existe essa. Aí ela fala, então por que tem a cobertura? Fala que nós vamos cobertura. Não. Qualquer um pode ser cobertura do outro, desde que você interceda, que você ore pelaquela pessoa. Moisés, o povo estava tendo uma guerra e a Bíblia diz que Moisés levantava o cajado. Quando Moisés levantava o cajado, o povo prevalecia.
Quando Moisés cansava, ele baixava o braço. Aí o povo começava a ser derrotado naquela batalha. E aí, o que os seus dois auxiliares, que era Josué e eu não lembro o nome do outro agora, o outro estava com ele, perceberam essa situação e seguraram a mão de Moisés, os braços de Moisés, para que ele continuasse sustentando. Eles não sustentaram o cajado, presta atenção, a autoridade é o cajado. Que eles não tinham essa autoridade. Quem tinha era Moisés. Eles sustentaram a mão, os braços de Moisés, para que Moisés sustentasse o cajado e o povo prevalecesse, o povo venceu. Então essa representação é mais ou menos o que a gente tem hoje. Nós temos líderes, pastores, e essas pessoas, elas estão ali para levantar a mão sobre a gente e declarar a bênção, e nós vamos vencer como o povo de Israel venceu. Mas nós temos essa ligação direta com Deus. Nós podemos se achegar ao próprio Deus através da pessoa de Jesus Cristo com o Espírito Santo que está em nós, porque é o Espírito Santo que testifica com o Espírito. E aí, te falando isso, que é como se fosse uma introdução do que eu realmente vou ler aqui, eu falei de Moisés porque a gente vai ler Moisés. Êxodo, capítulo 33, versículo 14, diz o seguinte: o povo de Israel tinha pecado contra o Senhor, né? Nos capítulos anteriores, feito um bezerro para adorar e dizendo que esse era o Deus que tirou eles do Egito. Olha que absurdo, né? E aí, no versículo 14 do capítulo 34 diz assim, ó: respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Por que Deus falou isso? Porque lá atrás Deus tinha falado nos versículos do capítulo anterior, nos versículos anteriores, que ele enviaria um anjo à frente do povo para que esse anjo guardasse o povo e ajudasse o povo a chegar na sua terra prometida, que não iria com esse povo, porque se ele fosse com esse povo, como ele era um povo obstinado, né, rebelde, desobediente, iria destruir esse próprio povo que ele separou e tirou do Egito. Então, para que ele não fizesse isso, ele preferiu deixar o povo ir com um anjo. Só que Moisés foi questionar, ele orou, a Bíblia diz que Moisés conversava com Deus face a face. Mas não era uma face vendo a face do próprio Deus, até porque ele mostra só as costas num dado momento mais pra frente aqui, porque diz que se Moisés visse a face dele totalmente como ele é em glória, ele morreria. E aí diz o seguinte, no 15, então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? Olha que tremendo, gente. Moisés está ali numa situação em que o povo pecou, Deus está indignado com o povo e fala que não vai acompanhar. Depois ele fala, não, eu vou com vocês. Mas Moisés, tem gente que fala, Moisés que falou, se o senhor não for comigo, a gente vai. Não, Deus falou, eu vou com vocês. Mas só que Moisés, ele pegou essa palavra que Deus falou que ia, e ele carimbou ali com ele o seguinte, ó, se o senhor não for, não nos envie. Não nos envie. Porque qual é a distinção que vai ter entre eu e esse povo dos demais? Se não for a tua presença, se não for o Senhor. O que vai ter de diferente entre nós e os povos da terra? O que tem de diferente em você? Do seu vizinho, que não é cristão? Das pessoas do seu trabalho que não são cristãs? Das pessoas da sua escola que não são cristãs? O que te difere desse povo mundano, se não é o Senhor? E se é o Senhor, que transformação é essa que você tem? Que ligação direta com esse Deus? Será que você depende do seu pastor? Você depende do seu apóstolo? Olha que eu não estou falando que você não precisa de uma igreja, que você não precisa estar debaixo de uma cobertura eclesiástica ali no sentido de orientação, de instrução da palavra. Não é que ela cobre a sua vida de todos os males e se você não tiver em Deus não adianta. Ele pode interceder, calejar o joelho dele em oração, em jejum, se você não tiver ligado com esse Deus, não adianta. Se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver uma vida de leitura, você pode ter o apóstolo, o pastor mais ungido do mundo, que jejua 40 dias todo ano, separa 40 dias do ano para jejuar, e mesmo assim, meu amigo, não vai adiantar. Porque essa ligação, ela é individual. A palavra de Deus diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Ou seja, ela é um efeito de uma causa. Né? Então tem uma causa, tem um efeito e ele vai lá te ajudar. Você está passando por uma doença. O pastor ora por você e você é curado. Você está passando por uma dificuldade financeira e você fala, meu Deus, e você é até dizimista, fiel e tal.
mas está passando por alguma dificuldade financeira, por alguma situação, talvez por falta de sabedoria sua, enfim. Aí você vai lá e pede pastor oração, e ele vai ora, e as portas se abrem. O pastor vai lá e fala, olha, eu tô convocando vocês aqui para fazer uma campanha e Deus vai abençoar vocês, porque eu vou ficar 7 dias dentro da igreja orando por você, lendo a palavra e jejuando por você, e você vai vir todos os dias às 18 horas na viração do dia, e se você for fiel nos 7 dias, você vai ser abençoado. Você vai lá, esses 7 dias, debaixo dessa cobertura desse pastor, dessa palavra profética, e você vai ser abençoado. Glória a Deus, aleluia. Só que são todas essas bênçãos e todos esse alcançar de Deus por causa dessa cobertura que existe, é aqui na terra. Mas e o reino? Você quer bênçãos aqui nessa terra? Você quer ser extremamente bem-sucedido só aqui? Porque se for, beleza. Essas orações podem até ter efeito. A oração do justo tem muito em seus efeitos. Porém, para que você tenha uma vida em Cristo e tenha essa esperança de que quando ele retornar, teu nome vai estar escrito e que você está vivendo uma vida de paz, que a palavra de Deus diz que a paz, que excede todo entendimento, que não é um entendimento humano, está nele. Você pode passar por qualquer turbulência, qualquer problema. Se você estiver nele, existe uma paz que te guarda, que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas você está nele. Então é essa ligação que foi feita através de Cristo na cruz, que rasgou o véu de cima a baixo, que você não precisa de um pastor, de um apóstolo, de um líder. Porque essa ligação é entre você e Deus, porque essa paz tem que vir aqui. Esse pastor, esse líder, ele pode cobrir sua vida por várias situações, mas ele não pode te salvar. Ele pode te levar à salvação, claro que ele te apresenta Jesus, ele lê a palavra, ele te instrui, são coisas diferentes. Mas você não pode achar que você está debaixo de uma cobertura eclesiástica e que você está imune a qualquer coisa e fazer qualquer coisa. Não existe isso. Então, assim, a gente confunde isso muito. Às vezes até alguns pastores, né, quando falam sobre a cobertura, eu sou autoridade sobre a sua vida, ou você precisa de uma cobertura, essas coisas. Às vezes colocam de uma forma errada também, não com o intuito de errar, talvez por falta de conhecimento da palavra, naquele sentido. Ou às vezes você absorve de uma forma errada. Não é que você depende dele para ser salvo. E nem depende dele para nada, porque a Bíblia está aqui, você depende de Deus. Tudo que está aqui, você precisa estar aqui. Se você mergulha nessa palavra dia e noite, você vai aprender os mistérios de Deus, vai conhecer a Deus e ele vai te instruir. E esse líder vai ser algo a mais, né? Só que algumas pessoas levam esse líder como seu tudo. E aí é onde elas se perdem, porque essa pessoa não vai te levar no colo para sempre. Paulo diz, antes você era menino, pensava como menino, agora você não é mais menino, então deixa as coisas de menino, saia desse leitinho e comece a entrar numa vida de homem, né? De uma mulher de Deus, de uma pessoa adulta na palavra. Esse líder, essa cobertura é como se fosse um pai que vai te instruir quando você é pequenininho. Então realmente você depende dele, ele é uma cobertura de proteção sobre a tua vida, porque tu tá no leite, tu tá conhecendo Jesus agora. Então esse cara é como seu pai, ele tá te cobrindo, tá te guardando. É como Paulo ia lá e instruía Timóteo, só que depois falou, ei Timóteo, eu sei que você é jovem, mas agora você precisa tomar posição, porque eu não vou ficar aí, é você que vai tomar de conta desse povo. Então nós cristãos precisamos entender isso aqui, sair dessa meninice, você que já conheceu Jesus, que já tem anos de igreja, tem meses de igreja, porque não é só tem, enquanto não tiver um ano, não adianta, não. Mas tudo bem. Você que tem anos de igreja, você que tem tempo de igreja e ainda vive dependendo dessas autoridades eclesiásticas para tudo. Essas autoridades eclesiásticas, elas estão ali para te instruir. Elas não estão para te cobrir totalmente e você viver dependendo dele. Vou falar de novo. Se você ainda está no leitinho, você depende dessa pessoa. Tanto desse pastor, quanto desse apóstolo, quanto desse líder. Você realmente depende porque ele precisa te instruir, ele precisa te direcionar, ele precisa te levar ao entendimento da palavra. Só que quando você entra no entendimento da palavra, quando você reconhece, aí você está igual Moisés. Não, eu não quero ir com o líder. Eu não quero ir com o pastor. Eu não quero ir com o apóstolo. Se o Senhor, Deus, não for comigo, eu não vou.
Aí eu vou pra uma entrevista de emprego. Ah, o meu pastor declarou uma bênção na minha vida, eu vou conseguir um emprego. A pessoa vai. Pode até conseguir, mas mano, olha só o entendimento. Meu pastor. Não, Deus já abriu o caminho. E eu vou para essa entrevista e já deu certo. Ah, eu vou ter que fazer uma cirurgia ou algum parente meu tá na cirurgia. Não, meu pastor já orou e tá tudo bem, vai estar liberto. E, né, como Jesus falou, que o anjo do Senhor vai à sua frente. E a Bíblia diz que nós somos como anjos. Né? Nós, pastores, líderes, somos como anjos mesmo. E aí o cara fala, não, tá tudo bem. Não, Deus vai na frente. Então você que saiu do leitinho tem que começar a ter uma linguagem diferente. Não que você não vai precisar de uma oração, porque Pedro precisou de oração. Pedro, você sabe quem é Pedro? É o cara que Jesus sobre ti edificaria a minha igreja. Né? É o cara que liderava a igreja do antigo, né? Dos mais antigos. Que iniciou, né? Após Jesus aí, que era o cabeça da igreja. Todo mundo tinha que ver, não, vamos lá, estão com uma questão que vão lá em Pedro, Tiago e João, vamos conversar com eles, porque eram os caras. Então, esse cara precisou de oração. A Bíblia diz que ele estava preso e por causa da oração e a intercessão das pessoas ele saiu. Então, volto a dizer, eu não estou dizendo que a oração de pastor, de apóstolo, de líderes não tem uma influência poderosa na sua vida. Eu não estou dizendo que eles não são cobertura, eu não estou dizendo que eles não são essenciais na sua vida. Eu estou dizendo que você precisa entender o que Moisés está dizendo aqui. Se o Senhor não for comigo, não adianta. Se o apóstolo, se o pastor, se o bispo ele liberar uma palavra sobre a tua vida, mas Deus não for com você, não adianta. E Deus só anda com quem anda com Ele. Deus só anda com quem conhece a palavra. Jesus falou que se me ama, guarde os meus mandamentos. Se você quer que eu esteja com você, guarde os meus mandamentos. Aí a pessoa não lê Bíblia, não ora, não jejua, não busca, e ela acha que só a oração do pastor vai fazer ela mudar. Não vai, gente. É isso que eu quero que você entenda. Pedro era um homem de oração, era um homem que estava ligado com Deus. Então a oração do justo teve efeito porque Pedro estava ligado com Deus. Se Pedro fosse um qualquer, jogado, abandonado, largado, que não tivesse a preocupação nenhuma com Jesus, era aquele cristão que se converteu, já passou da hora de sair do leite, já estava dando trabalho, de adulto dando trabalho de adolescente. Tem aquele adulto que fala, meu Deus, fulano cresce, mas não aparece, não muda, parece uma criança ainda. Então, esse cristão, a igreja fica todinha em jejum e oração por ele, mano. E ele tá lá, ó, tocando o terror do mesmo jeito. Porque ele precisa decidir. A oração da igreja vai mover situações para que ele entenda. Só que se ele não tomar a decisão, não vai acontecer nada. Então você precisa entender isso. Aprenda com Moisés. Senhor, se o Senhor não for comigo, não adianta. Eu vou lá na igreja hoje, eu quero que o apóstolo, eu quero que o pastor, eu quero que o bispo coloque a mão na minha cabeça e declare a bênção. Mas Deus, se o Senhor não for comigo amanhã nessa entrevista de emprego, se o Senhor não for comigo nessas cirurgias, se o Senhor não for comigo nessa situação, se o Senhor não for comigo para guerrear contra esse inimigo, se o Senhor não for comigo para mudar a minha situação, se o Senhor não for comigo para me tirar desse vício, se o Senhor não for comigo para... Não adianta. Não adianta. O pastor e o líder aí, não adianta. Se o Senhor não for comigo, não adianta, Deus. Então seja como Moisés. Entenda que o que te distingue dos demais povos é a presença de Deus em você. Não adianta a presença de Deus estar só no pastor, ela tem que estar no povo. Olha o que Moisés fala. No versículo 16 aqui, ó, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? Então, o que distingue o teu pastor e você que faz parte do povo da igreja, do corpo eclesiástico, das demais pessoas? Então não é só o pastor, você. Deus, o próprio Cristo, através do Espírito Santo em você, ele precisa te acompanhar. Aí tem gente que fica muito naquela coisa linda, né? Gente, vocês têm que aprender, gente, pelo amor de Deus. O mundo, ele distorce o que é o amor, ele distorce o que é bondade, ele distorce o que é Deus, ele distorce o que é a presença de Deus, ele distorce tudo. Aí você vê aqueles videozinhos lindos que o cara fala assim, eu passei por tanta dificuldade, o Senhor não esteve comigo, olha aqui nessa caminhada, só tem uma pegada, só é a minha, eu andei sozinho esse tempo todo, fui sofrer e venci. Aí depois aparece a imagem para aquele cara fala, não, olha só o que de fato aconteceu. Aí aparece um Jesus segurando ele no colo e levando ele. Aí só aparece as pegadinhas de Jesus, por isso que era só aí o cara começa a chorar, meu Deus, foi o Senhor que me levou.
Então não era, por isso que não tinha duas, só tinha uma, porque não era a minha, era o Senhor me levando, isso é lindo, meu Deus, começa a chorar. Cara, se você não tem uma vida com Deus, Deus não vai te levar no colo não, velho. Deus não vai te levar no colo, não existe isso. Ele falou aqui, ó, vou mandar um anjo porque vocês são obstinados, desobedientes, senão eu vou matar vocês. Aí tem um cara desobediente, obstinado, que não quer uma vida com Deus. Aí tu acha que ele vai te levar? Não vai, gente. Aí a pessoa fica com as coisinhas do mundão assim, mas Deus é misericórdia, Deus é bom demais. É misericórdia. Tudo bem, ele é bom, ele é misericórdia, mas ele também é de justiça, ele é fogo consumidor, e diz a palavra bem clara com isso. Só que aqui Moisés era um homem de Deus. Ele falou, Deus, vai com esse povo. Vamos comigo, se o Senhor não for com a gente. Então era um homem de oração. Um homem de intimidade com Deus, intercedendo. É diferente. Um homem que o véu se rasgou e ele tinha uma ligação direta com Deus. Você tá me entendendo? Ó, aqui no versículo... Ele fala sobre passar a face dele, né? Não, essa parte que não... É porque eu ia ler essa parte que Deus fala sobre que vai passar, ele não vai mostrar a glória, a face dele, e Moisés vai ver só a face, só as costas. Mas o que acontece? É que se você não tem uma vida de intimidade com Deus, de busca, ele não vai ser mostrado para você nem as costas, nem nada. Aqui para Moisés ele mostrou as costas, mas para você ele não vai mostrar nada. Então não adianta achar que ele vai te levar no colo se você não tem uma vida com Deus, se você não tem uma vida de busca com o Senhor, de constância. Então minha mensagem aqui para você é que você saia desse leitinho e comece a viver uma vida em Cristo, mergulhada na palavra, mergulhada em Deus, gente. Viva uma vida mergulhada em Deus. Senão não adianta. Não adianta o pastor orar, não adianta o bispo orar, não adianta o apóstolo orar, não adianta a pastora, o pastor, o apóstolo, não adianta o profeta orar. Se você não tiver uma vida em Deus de busca, de oração, de leitura da palavra, não adianta. Você precisa ter uma comunicação com Ele, você precisa ter uma vida. Hoje é domingo. Hoje é domingo, eu não vou ler Bíblia, eu não vou orar. Quem disse? Autor de férias. Tem férias de Deus agora? Tem férias do Evangelho? Onde é que você viu Paulo tirando férias do Evangelho? Onde é que você viu Paulo tirando férias com Deus? É isso que nos distingue, nos difere de quem serve e quem não serve. Então você está dizendo que se eu tiver de férias eu não posso curtir, não posso viajar? Eu não falei isso. Eu falei que você não pode tirar férias de Deus. Você vai continuar orando, você vai continuar lendo, que a pessoa às vezes está de férias, ela acorda pra curtir as férias, pra ir pra praia, pra curtir lá a cidade que ele tá, e não lê Bíblia, não ora. Mas eu tô de férias. Ué. Então nesse período Deus fala assim, então você tá de férias, tchau. Vou ficar lá na igreja, cobrindo as pessoas que estão na igreja, e você tá aí, ó, se vira, você tá aí. É praticamente isso que você tá dizendo. Aí é porque você tá de férias, que você tiver a oportunidade de falar do amor de Jesus, de ajudar alguém, você não vai poder também? Eu tô de férias. É outra pessoa que vai evangelizar. Então é emprego agora, evangelizar? Servir a Deus é um emprego, que você tem férias? 13º agora também? Vai cobrar salubridade, hora extra? É salubridade que eu tenho que viver em guerra com o diabo, né? Gente, pelo amor de Deus, saia desse leite, gente. Saia dessa escravidão do sistema, saia dessa escravidão do que o mundo colocou na tua cabeça, o que distingue você desse mundo. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a vida de Deus em você. E é em todos os momentos, de férias, sem férias, trabalhando, não trabalhando, na escola, estando bem financeiramente, não estando bem, na saúde, na doença, na pobreza, em qualquer situação. Você precisa estar ligado com Ele. Deus, se o Senhor não for comigo, não adianta. Porque se o Senhor for comigo, eu posso estar mendigando. Eu vou sair dessa situação. Porque se o Senhor for comigo, eu posso estar doente. O Senhor vai me tirar dessa situação. Se o Senhor for comigo, se o Senhor não for comigo, se o Senhor for comigo, eu posso estar passando fome. O Senhor vai me tirar dessa situação. Se o Senhor for comigo, a situação financeira pode estar assim, meu Deus, como é que eu vou sair disso? O Senhor vai me livrar. Não importa o que esteja acontecendo ou o que eu esteja vendo com esse olho. Mas se o Senhor estiver comigo, tudo vai ser diferente. Porque vai haver distinção entre o que serve e o que não
serve. E se você serve a Deus, vai ter distinção, sim. As pessoas vão ver a diferença daquele que serve para o que serve. Deus te abençoe, que Ele esteja contigo e que você queira que Ele esteja contigo. Não se contente com o anjo, não se contente com o amigo, não se contente com a esposa, com filhos, com pastores. Não se contente, não quer que você não tenha essas pessoas, não se contente. É bom demais anjos destruindo e guerreando ao nosso favor, mas não se contente só com isso. Só venha se contentar quando a presença dele for viva em você, te dando essa cobertura real sobre a tua vida, o intercessor, que Jesus esteja sobre a tua vida e que o Espírito Santo esteja em você, te testificando tudo que esse Deus maravilhoso quer falar com você. Que Yahvé ilumine o teu caminho e que o Espírito Santo seja o teu mentor nessa caminhada aqui na terra, até que ele volte ou até que um de nós parta para a glória e consiga falar igual Paulo falou: combati o bom combate, guardei a carreira, venci a carreira e guardei a fé. Embolei tudo aqui, você entendeu? Fica com Deus, em nome de Jesus.